Oi, minha gente, tudo bem? E quem não gosta de falar sobre felicidade, não é? Felicidade é uma temática que tem sido, assim, base, né, de vários debates, várias pesquisas, não é isso? Vários vídeos motivacionais, né? A internet está cheia de questões falando, muita gente quer vender a felicidade, né? Sempre feliz, né? E assim, se acredita que realmente muitos acreditam nisso, né? É muito pregada essa ideia de que você tem sucesso e a sua felicidade vem do sucesso. Já nesta obra que nós vamos falar brevemente aqui sobre ela, o jeito Harvard de ser feliz, né? Aqui nós temos o Shawn Achor falando, me perdoe se a pronúncia estiver errada, mas eu acho que está certa, falando sobre o jeito Harvard de ser feliz, né? Mas ele traz aqui, ele foi professor de Harvard mais de uma década e lá, dentre pesquisas, estudos, né? Lecionou na universidade, ele desenvolveu então, agora eu preciso deles, preciso agora das leis. Ele desenvolveu então esse estudo, né? E descobriu a partir de suas próprias pesquisas inclusive uma delas falando sobre é divulgado como um dos maiores estudos sobre felicidade e potencial realizados em Harvard, que o sucesso e a felicidade estão relacionados de uma maneira bem diferente do que diz o senso comum, tá vendo? Mas precisamos ser felizes para alcançar o sucesso, né? Veja que é diferente do que a gente tem hoje em dia. Geralmente as pessoas precisam, lutam, correm a vida toda para ter sucesso, se frustram bastante, né? A frustração, inclusive, nos tempos atuais é tido como algo assim, sei lá, irreal, né? Doentia, ninguém pode se frustrar, enfim. Mas este livro, ele serve, então, como um suporte muito bom. Eu li e apresentei aos meus alunos do médio, do aprimoramento, como uma ferramenta de argumentação eficiente, né? Um argumento de autoridade maravilhoso. Eu já li bastante, já trabalhei com ele e trabalhei também no cursinho de maneira diferente, claramente, né? Logicamente, no cursinho que eu falo são com os alunos que compõe, né, o cursinho os alunos que farão concurso com admissão no sexto ano. Trabalhei de uma forma diferente, mas acho imprescindível o conhecimento desta obra, certo? Principalmente, né, pela teoria que ela defende, que a felicidade é algo que vai abrir portas para muitas outras conquistas, né? E eu não vou falar todo o repertório que nós utilizamos, né, no ensino médio, porque foi um repertório muito rico, o tempo também o vídeo ficaria muito assim longo, mas falamos de várias questões, porque não é só felicidade, não é? Algo que o riso, por exemplo, né, que já foi questão tanto do Colégio Militar, com a admissão no médio, como na FUVEST, por exemplo, a FUVEST cobrou as faces do riso, né? Não é só rir, então não seria também uma falsa felicidade. O livro ele aborda essa questão de você ser positivo, entende? Inclusive, atrás mesmo do livro, nessa síntese que ele traz da obra, ele diz assim: quando somos positivos, o nosso cérebro se envolve mais, torna-se mais criativo, motivado, energizado, resiliente e produtivo no trabalho. Isso é cientificamente comprovado, entende, gente? Isso não é achismo, né? Aí ele diz: a descoberta foi repetidamente comprovada por rigorosas pesquisas nos campos de psicologia positiva e da neurociência, bem como por estudos de gestão e resultados financeiros de organizações ao redor do mundo. Um capítulo que eu quero destacar para vocês, muito interessante, né? Foi esse capítulo que inclusive eu fiz simulado com os meninos, coloquei essa página que é uma abordagem de temática central, porque eu acho bem, vamos dizer assim, consciente, né? Bem efetiva quando quer se provar essa questão da felicidade. Veja o título do capítulo, a página 84, ele traz a alavanca da possibilidade. O livro é todo bem articulado, né? Bem, um livro científico, um livro que traz um repertório maravilhoso, né? Mas assim, vou ler para vocês uns trechos desse capítulo, eu acho que é interessantíssimo, gostaria que vocês acompanhassem bem, mesmo os alunos que já ouviram, né, em aula, é interessante a retomada. E para quem não conhecia a obra, recomendo a leitura, recomendo o estudo, recomendo como repertório. Lembre-se de que eu não coloco o livro, né, apenas quando eu falo assim, repertório, não é para coisificar a literatura, né? A arte, a literatura, elas não podem ser coisificadas,
né? Ah, eu vou usar o livro para isso. O livro ele já é enriquecedor demais, né? Então, quando a gente usa um argumento de autoridade desse numa temática que nos permite esse embasamento, né? Veja que para o corretor a perspectiva que ele vai ter dali daquele texto vai dizer, poxa, que pessoa, essa pessoa lê, essa pessoa é culta, essa pessoa soube organizar bem as ideias, né? E conhece teorias recentes, questões novas, porque a gente cita muito nas redações, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, mas a gente pode citar também conhecimentos, né, modernos, odiernos, né? São vários elementos que a gente pode citar na redação, vários argumentos, vários campos de diversos saberes, né? Que corroborem para a nossa defesa de tema, de tese. Então a gente não precisa só focar nos filósofos e estudos dos séculos passados, né? A gente, mas não pode citar, pode, a gente pode citar, mas sempre tem que trazer também uma abordagem atual, é importante, né? Mostra que você está bem atento, conectado, ligado, né, aos estudos e tudo mais, as questões, as pesquisas atuais, né? Veja, nesse parágrafo, ou melhor dizendo, neste capítulo, só essa primeira página aqui que nós vamos considerar, ele diz assim, ó, da mesma forma como sua saúde, da mesma forma como sua saúde mental em relação ao trabalho afeta seu desempenho, o mesmo acontece com a sua saúde mental em relação à sua própria capacidade. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais você acredita na própria capacidade do sucesso, maiores são as chances de atingir esse sucesso. Veja que magnífico. Eu tenho isso comprovado com diversos alunos em diferentes concursos. O aluno acredita no sucesso e ele alcança o sucesso. Obviamente ele trabalha, nós trabalhamos para isso, né? Eu não vou dizer ao meu aluno, acredite que você é capaz e não dar ferramentas que irão ajudá-lo nesse processo, né? Que não é a questão de você ficar parado, mentalizando coisa boa, mentalizando, não é, o sucesso e você não trabalha, não é isso. Mas se você, se você tiver a predisposição, se você tiver o pensamento, a psicologia positiva, ela diz isso, né? De sucesso, isso vai com certeza fundamentar, ajudar bastante nesse processo. Continuando, ele diz assim, isso pode soar como uma grande besteira, puramente motivacional. Aí ele abre um parênteses aqui e diz assim, e na verdade, a ideia de fato foi divulgada por algumas fontes pouco confiáveis ao longo dos anos. Então isso gera essa questão, isso é achismo, né? Isso é besteira. Mas as últimas décadas testemunharam uma explosão de estudos científicos sérios e rigorosos sustentando esse conceito. Veja o que o autor diz, né? Estudos demonstram que a simples crença de que é possível promover uma mudança positiva em nossa vida aumenta a motivação e melhora o desempenho no trabalho e que o sucesso, em essência, se transforma em uma profecia que acaba inevitavelmente se realizando. Aí veja os exemplos aqui, os estudos, né? Um estudo com 112 contadores júniores revelou que aqueles que acreditavam que seriam capazes de atingir seus objetivos foram os mesmos que, 10 meses mais tarde, tiveram desempenho no trabalho bem mais avaliado pelos chefes. É impressionante constatar que a crença na própria capacidade foi um fator preditor ainda mais preciso do desempenho do trabalho do que o nível de habilidade ou treinamento desses profissionais. Percebe, minha gente? Então, esses profissionais, eles tinham capacidade, eles tinham habilidades, eles tinham treinamento. Mas o que o autor disse aqui? Que constatar que a crença na própria capacidade foi um fator preditor ainda mais preciso no desempenho deles do que a própria capacidade e habilidade que eles tinham. Então, veja, o que isso prova? Que às vezes a pessoa tem capacidade, né? Tem habilidade, mas ela tem aquele pensamento, né, negativo, acredita que tem que conseguir altos índices de produtividade para poder ser feliz, para poder ter sucesso, enfim, e não já visualiza, vislumbra, né? É aquela questão, né, de ser feliz a cada momento, de aproveitar cada momento, de viver cada momento, né? Agora, esse estudo aqui é que eu acho muito magnífico, veja bem. E o mais importante, as nossas crenças em relação à nossa capacidade não são necessariamente inatas, mas podem mudar. Da mesma forma que a nossa atitude mental está sempre em mutação. Um estudo conduzido por Margaret Chin e colegas de Harvard, um grupo de mulheres asiáticas, mentalize aí, visualize, viu? Receberam testes matemáticos similares em 2 ocasiões distintas. Na primeira, elas foram preparadas para pensar no fato de serem mulheres.
E de acordo com os estereótipos, piores em matemática do que os homens. Aquela questão, né? Os meninos, os homens sabem mais de matemática do que as meninas. Então, elas foram colocadas em um contexto, numa situação, elas foram induzidas, né, a pensar dessa forma, até isso, os homens vão saber mais de matemática do que as mulheres. Né? Esse foi o contexto que elas foram submetidas. Aí eles assim, na segunda vez, elas foram solicitadas a se concentrar em sua identidade como asiáticas, uma etnia em geral considerada habilidosa em matemática, em comparação com outros grupos étnicos. A gente sabe, né, dessa questão, os asiáticos eles são muito bons, muito inteligentes, né, na área matemática, tecnológica, então elas foram colocadas em dois contextos, né, submetidas a pensamentos em determinada questão. Primeiro, que eram mulheres que não eram tão boas em matemática por causa desse estereótipo, né? E no segundo momento, que eram asiáticas, então, logicamente, elas teriam mais habilidades para a matemática. Continuando, eles assim, os resultados, o resultado, melhor dizendo, as mulheres apresentaram um desempenho muito melhor na segunda vez do que na primeira. O QI matemático dessas mulheres não mudou e a dificuldade das questões também foi mantida inalterada. Veja, que foi o meio, né, que elas foram submetidas, o pensamento a que elas foram submetidas, né? Porque as habilidades eram as mesmas, as capacidades eram as mesmas, as mulheres eram as mesmas, né? O grau de dificuldade das questões era o mesmo, mas veja o que ele diz aqui. Na segunda ocasião, elas estavam propensas a acreditar mais em sua capacidade. E isso bastou para fazer uma diferença substancial no desempenho. Mas, gente, isso não é achismo. Isso aqui é uma conjectura, ou melhor, não é conjectura, né? Isso aqui é um fato, percebe? Isso não é conjectura, isso não é um achismo, isso não é algo que está, se fosse assim. Certo? E olha que eu estou citando aqui um detalhe do livro, uma página, né? Eu li para vocês 3 parágrafos. Aí ele diz assim, ele continua falando de outras questões, das eleições, logo depois das eleições presidenciais de 2008, né? Décadas de pesquisa demonstram que estereótipos raciais internalizados contribuem para que a notável diferença no desempenho entre estudantes negros e brancos, né, sejam assim alarmantes. Aí ele diz aqui, por exemplo, estudantes afro-americanos apresentam desempenho inferior aos dos brancos em testes padronizados, quando são solicitados a preencher o formulário antes do teste, revelando sua raça. Olha só, pense nisso, como é forte o meio, como é forte a questão da mente, né? Uma equipe de pesquisadores se dedicou a descobrir se o fato de um afro-americano passar a ocupar o cargo mais elevado no país poderia reduzir esse fenômeno, de forma que submeteram um teste padronizado de 20 questões a mais de 400 americanos antes e depois das eleições. No primeiro teste, os negros em geral apresentaram pontuação mais baixa, mas no segundo, as pontuações aumentaram tanto que a diferença de desempenho entre os dois grupos foi completamente suprimida. Como revelou o New York Times, o exemplo inspirador projetado pelo senhor Obama, presidente Obama, né, eliminou todas as inseguranças que prejudicavam o desempenho dos negros. Apesar de ser um estudo, de ser apenas um estudo, e seus efeitos provavelmente serem temporários, as conclusões mostram como as nossas crenças podem afetar a nossa capacidade. Muito bom. Eu tenho vontade de ler o livro todo novamente para vocês, mas não é para não ficar tão cansativo, obviamente, mas eu quero que vocês leiam, né, este livro. Quem já leu, parabéns, vale a pena, recomendado. E assim, eu li, como eu já falei, né, eu destaquei apenas um detalhe, porque nós temos aqui, esse alavanca da possibilidade, eu acho top, mas nós temos aqui os 7 princípios, né, o benefício da felicidade, o ponto de apoio à alavanca, certo? Encontra as oportunidades na adversidade, o círculo do Zorro, tá vendo, minha gente? A regra dos 20 segundos, investimento social, muito interessante. Eu acho bem pertinente esse aqui, descubra o benefício da felicidade. O benefício da felicidade no trabalho e mudar é preciso. É muito, assim, vamos dizer, elucidativo e convence bastante porque, no meu caso, eu sou cientista da linguagem e eu gosto das coisas comprovadas, né? Então, assim, nós temos aqui a comprovação de muitos estudos que traz, então, a psicologia, né, positiva como assim, norte, né, e a neurociência aqui também.
como campos em que foi comprovado, né, esse estudo. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Tenha sido útil essa discussão, essa abordagem. Pode compartilhar também com alguém que você acha que, né, deve ler o livro, que é interessante para essa pessoa. E lembre-se que o sucesso vem para quem estuda, né, para quem busca cultura, para quem medita, reflete sobre as questões e sabe realmente empregar, né, também esse conteúdo, por exemplo, na dissertativa argumentativa ou qualquer outro contexto em sua vida. Tá certo? Um abraço, minha gente. Até a próxima.